Isso aqui é poderoso. E para mim é esse privilégio de estar aqui. E eu quero que os irmãos recebam essa palavra, não como algo que eu fiz, mas como algo que Deus trouxe, porque Ele tem falado comigo desde quando eu fui chamada para trazer essa palavra. Deus já começou a falar comigo através disso que eu vou falar. Porque primeiro Ele fala com o pregador, vamos colocar assim. Ele fala, né? Quem está acostumado a trazer a palavra sabe que Ele primeiro fala com a gente recebe dEle antes de trazer para a igreja. E aí quando me foi colocado esse tema, no primeiro momento eu pensei, mas o que eu vou falar, Senhor, sobre a cultura da paz? Parece algo tão simples, mas de algo simples o Senhor transforma em algo gigantesco. Então não é tão simples assim. E aí, para a gente começar, antes da gente abrir a palavra de Deus, eu vou orar mais uma vez. Quero que você feche os seus olhos, que você aquiete a sua mente e o seu coração nessa hora, que você abra o seu entendimento. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor visite o nosso coração e faça com, ó Deus, que o nosso coração entenda a Tua palavra. Que o Senhor traga direção, ó Deus, para mim, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que seja dito. E que cada um receba da parte do Senhor aquilo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos lá. Como todo bom professor, a gente gosta de uma definição, né? Um dia a gente é jovem, no outro dia a gente está procurando definição no dicionário. Para trazer para os irmãos definições, é o que eu vou trazer bastante nessa noite. Quero que você abra no texto base de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Amém? Todos acharam? Versículo 9 de Mateus, capítulo 5, diz assim. A minha versão diz, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Talvez a sua versão diga bem-aventurados. E aí a gente entende essa palavra pacificador. É sobre isso que a gente vai trabalhar nessa noite. Mas quando me foi passado o tema de cultura do reino, a cultura da pacificação, eu quero começar com essa definição. Vamos entender o que é cultura. Talvez você está se perguntando aí, mas eu entendo o que é cultura. Amém? Mas entender a cultura vai fazer você entender tudo que Deus tem para falar hoje. Quando a gente fala de cultura, dentro do dicionário diz assim: cultura é um termo que se refere ao conjunto de valores, crenças, tradições, normas, conhecimentos, práticas, expressões artísticas, costumes e elementos simbólicos que são compartilhados e transmitidos entre membros de uma sociedade ou um grupo. Ela molda a forma como as pessoas vivem, interagem, pensam, se comunicam e se comportam dentro de um ambiente social. Ela pode variar significativamente de uma região para outra, de um grupo para o outro, tornando-se parte essencial da diversidade e complexidade do ser humano. Amém? Vamos entender então tudo que eu falei aqui. Quando a gente fala de cultura, no meio de um grupo, a cultura é aquilo que identifica aquele grupo. Vamos falar lá do pessoal do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Churrasco, chimarrão, tchê, masbá. Por quê? Faz parte da cultura. Essas particularidades fazem a gente entender o que é a cultura. Lembra, diz o que é o povo gaúcho. E aqui, quando fala em Mato Grosso, Cuiabá, qual é a cultura que a gente tem aqui? Pete com matite, farofa de banana,
calor, Maria Isabel. Então, piqui, não gosto. Piqui está fora, deixa fora o piqui. Então, a cultura é aquilo que identifica um povo. Vocês estão me entendendo? Cultura identifica um povo. Você vai me entender daqui a pouco. Então, entendendo o que é a cultura, dentro do nosso tema, vamos entender o que é a cultura da pacificação. Mas, para a gente entender o que é um pacificador, entenda bem. Lá mais para o final, eu vou te explicar a diferença entre paz e pacificação. Então espera aí, tá? Antes da gente entrar na cultura da pacificação propriamente dita, que é o que a gente espera, porque a gente acabou de ler Mateus 5,9, os abençoados são os pacificadores. Aí, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer ser abençoado, a gente quer ser um pacificador. A gente já entendeu isso. Mas eu também preciso entender o que eu não posso ser. Porque não é só ser um pacificador. É aquilo que eu não posso ser, porque é aquilo que Deus não quer que eu seja. Não é isso que Deus tem para mim. Não foi para isso que Deus me chamou. E o que é o oposto do pacificador? O contrário, o oposto do pacificador é o contendeiro. Acredite ou não, essa palavra existe. O contendeiro é aquele que causa contenda. Então, o contendeiro é o contrário, é o oposto do pacificador. E é aquilo que Deus não nos chamou para ser. Não é essa cultura que a gente quer no nosso meio, amém? Então, vamos entender por que Deus não quer que sejamos contendeiros. E por que isso é muito sério. Se você puder abrir lá em Provérbios, no capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal. 19, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia ou contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, ele abomina. Diga misericórdia. Aquele que causa contenda é abominação. O Senhor rejeita. O Senhor não quer. Não tem parte com ele. Então, mais uma vez, para você entender a cultura da pacificação, você precisa entender o que não pode entrar no meio do povo de Deus. Porque o Senhor abomina aquele que causa, que semeia. A minha versão diz semeia, aquele que planta discórdia entre os irmãos. E aí eu quero pontuar também características de um contendeiro. Alguém consegue imaginar o que um contendeiro é capaz de fazer? As características. É tão tremenda essa palavra, queridos, que ontem a gente teve uma reunião e nós ouvimos sobre isso. Sobre rebeldia, sobre argumentação, sobre questionar. A gente aprendeu sobre isso ontem. E as características de um contendeiro são: argumentativo, eles têm a tendência de argumentar ou debater frequentemente, mesmo em situações em que isso não é necessário. Você conhece alguém assim? Outra característica: competitividade excessiva. Muitas vezes eles veem a vida como uma competição constante e sempre buscam ganhar ou superar os outros. Eles têm a necessidade, o contendeiro tem a necessidade de ganhar, de competir
para ganhar. Ele quer estar em evidência. Então, para ele, ganhar é muito importante. Faz parte da natureza do contendeiro. Outra característica, a necessidade de estar certo. Sentem uma forte necessidade de estar certo em todas as situações e têm dificuldade de admitir que estão errados. Mais uma vez, diga misericórdia. Quantas vezes, eu não estou dizendo que nós somos contendeiros, mas quantas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós não reconhecemos que estamos errados. Nós não admitimos que nós precisamos consertar. E essa dificuldade em admitir que estamos errados faz parte dessas características. É parte do contendeiro. Outra característica, ele é intolerante. Eles são intolerantes com pontos de vista diferentes dos seus e têm dificuldade de aceitar opinião. Então, a pessoa que o tempo inteiro discorda, é o tempo inteiro, tá, pessoal? Não é quando tem um argumento ali que você está, às vezes, com seu cônjuge ou com seu amigo e você discorda numa coisa específica, é uma coisa. Agora, pensa naquela pessoa que discorda de tudo que você fala, que rebate tudo que você fala, não concorda com nada. Parece que tudo que você fala não existe. Imagina conviver com uma pessoa dessa. Misericórdia, é muito forte isso. E tem muitas características, tá? Eu estou resumindo, porque eu poderia falar muito mais aqui. E a última característica que eu quero trazer é a falta de respeito pelas regras. Aquele que não respeita regras. Eles estão propensos a desrespeitar as regras da palavra de Deus, que é o nosso maior estatuto. Desrespeita regras do local de trabalho. Questiona dentro da sua família. Quantos já ouviram uma frase que diz assim: as regras existem para serem quebradas? A gente ouve muito isso, né? As regras não existem para serem quebradas, elas existem para serem obedecidas. E a gente tem aprendido que a nossa bênção está na obediência. Se você está no seu trabalho e você não concorda com algo, você como cristão, ora. Ore, não precisa contestar e entrar em conflito com seu chefe ou com seu colega de trabalho. Eu não concordo com isso, eu acho que está errado. Aí já levanta uma contenda no meio do local de trabalho, né? Porque não quer respeitar e obedecer a regra. Pessoas que têm dificuldade com regras, pelo simples fato de não querer obedecer. E nós temos vivido uma época, uma sociedade, uma geração doente, que não quer, que é justamente o contrário, que é o oposto. A geração que a gente tem vivido, ela está indo no sentido contrário. Ela não está no caminho como nós aprendemos. Não está no caminho, está fora. Porque quer desrespeitar e acha bonito desrespeitar. Acha bonito gritar com pai e mãe, desrespeitar pai e mãe, pelo simples fato de não concordar. Eu não cumpro regras, eu não obedeço regras. Essas são algumas características de um contendeiro. E dentro disso eu quero trazer 2 exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de pessoas que criaram, que semearam contendas, como diz lá em Provérbios 6, no versículo 19. Pessoas que criaram contenda entre os irmãos e que tiveram sérias consequências. Pessoas que não entenderam a cultura da pacificação e fizeram justamente o oposto. Quantos conhecem a história de Corá? Lá em Números, se você quiser abrir Números capítulo 16, a gente não vai ler toda a história, eu vou resumir para você. Se você quiser depois estudar sobre o que aconteceu com Corá. Números versículo 16. Eu vou ler um pedacinho só lá no versículo 1. Números 16, a partir do
versículo 1, diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, prepararam os seus homens. Então aqui nós temos alguns personagens, né? Todos esses aqui se reuniram, eram os contendeiros, vamos resumir. E eles estavam preparando os homens, para quê? Versículo 2. E se levantaram perante Moisés, com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. Então, eles não eram só alguns 250 homens, dos filhos de Israel. Eles eram pessoas importantes dentro daquele povo ali, naquele meio. Eram famosos, homens de renome. E eles se levantaram perante Moisés. No versículo 3 diz assim: E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio dele. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eles estavam aqui questionando por que Moisés e Arão eram... Arão era o líder e Moisés era o outro líder. Eles se consideravam tão santos quanto Moisés e Arão. Eles questionaram a autoridade que Deus colocou sobre Moisés e sobre Arão. Então, ele não tinha, Corá e todos esses outros, a sua gangue, eles não tinham nenhum desejo de paz, eles tinham um desejo de contenda. Eles queriam contender, eles queriam causar confusão. Eles queriam tirar Moisés e Arão do lugar que Deus estabeleceu para eles. E aí, vou tentar resumir para vocês assim, ó. Aí Moisés propôs para eles acender os incensos de manhã. Deus se enfureceu com tudo aquilo. Deus mandou o povo que estava... Moisés intercedeu pelo povo, falou: Senhor, o Senhor vai matar todo mundo? Estou resumindo, tá, irmão? O Senhor vai matar todo mundo por causa desse homem? E Deus falou assim: então faz assim, ó, fala para quem quiser sair de perto deles, sai de perto desse povo, porque quem tiver com eles, quem tiver do lado deles, eu vou consumir. E aí, a Bíblia diz, no versículo 16, não era, versículo 16, capítulo 16, do 20 ao 22. Moisés fala assim: se vocês morrerem de causa natural, como qualquer homem, vai ficar provado que eu não sou aquele que Deus escolheu. Mas se, ele fala assim, é muito interessante isso, Moisés fala: mas se Deus inventar uma coisa nova, e vocês morrerem engolidos pela terra, se vocês descerem vivos, eu vou saber, a congregação vai saber que eu sou o que Deus escolheu. E aí vocês querem saber o que aconteceu? O que aconteceu? A terra se abriu. E assim como Moisés determinou, se Deus fizesse uma coisa nova, eles foram engolidos, não só eles. As casas, aqueles que estavam com eles, tudo que pertencia a eles, desceram vivos. A terra engoliu. Você consegue imaginar a cena? Da terra se abrindo. A terra se abriu. E eles não morreram de uma forma natural. Eu fico imaginando eles descendo vivo para o abismo. Diga misericórdia. Irmãos, isso é a consequência de contenda, daquele que não cumpre regras, daquele que é intolerante. E uma característica importante: o contendeiro nunca está sozinho, ele não faz contenda sozinho. Ele precisa de um grupo, ele precisa reunir pessoas, assim como Lúcifer. Você entende isso? Lúcifer foi o primeiro contendeiro.
Porque ele se levantou contra o Senhor, ele usurpou o lugar que era de Deus. Mas ele não foi lançado sozinho na terra. Ele levou 1/3 dos anjos com ele. O contendeiro funciona dessa forma. Ele não entende a cultura da pacificação. Ele só consegue ver a guerra, a destruição em benefício próprio. Ele engana, ele mente, ele destrói. Um outro exemplo que eu quero dar para você está lá na terceira carta de João. Terceira carta de João, se você quiser abrir, nós vamos ler. Terceira João, no versículo 9. João está escrevendo uma carta, é a terceira epístola de João. É uma carta pessoal. Ele escreveu uma carta para Gaio. Dessa carta que ele endereça para Gaio, ele fala de uma pessoa, de um sujeito, de um indivíduo, chamado Diótrefes. Até o nome é difícil, né? Diótrefes. E aí no versículo 9 diz assim, João escrevendo: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza. Ele quem? O Diótrefes. Proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Quando João diz assim, escrevi à igreja, mas Diótrefes, eu imagino que João deva ter escrito uma carta anterior a essa. Mas o tal do Diótrefes interceptou essa carta, talvez mais de uma. Porque não queria que Gaio soubesse do que ele estava fazendo, e João já estava sabendo. E Diótrefes interceptou, talvez mais de uma carta. E aí João diz uma característica muito importante. Diótrefes ama ter preeminência. Preeminência significa se sobressair, querer aparecer mais do que todos, estar acima de todos. Característica de um contendeiro. E não somente isso, o que ele fazia? Misericórdia. Ele não recebia o povo na própria igreja. E aí João diz assim, se eu for, o desejo de João não era continuar escrevendo mais cartas, ele queria ir até Gaio. E ele disse, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós, contra a igreja, contra João, palavras maliciosas. Diótrefes, vou falar igual os gaúchos falam, era um baita de um fofoqueiro. Era um baita de um dissimulado. Ele gostava de falar mal do povo que congregava com ele. E isso quando ele deixava o povo entrar. Vocês imaginam você chegando aqui na igreja e vocês não podendo entrar? Uma pessoa não te deixa entrar. Sabe por que ele não deixava entrar? Porque não concordava com o que ele fazia. Pessoas que provavelmente iam contra o que ele estava fazendo. Então, além dele não deixar entrar, os que conseguiam entrar, ele expulsava. Imagina ele falando assim, Michele, ó, se retire daqui, Elismar. O que vocês estão fazendo aqui? Imagina a igreja de Cristo tendo uma pessoa dessa, onde não recebia o próprio povo. E João provavelmente estava indignado com isso. Porque indigna mesmo a gente. E aí no versículo 11 ele diz assim, amado Gaio, né, falando para Gaio, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Se você procurar esse versículo base ali, de Mateus capítulo 5, versículo 9, fala sobre os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Mas no versículo 8 diz que os puros de coração verão a Deus.
Você acha que Diótrefes viu a Deus? Ele era puro de coração? João está dizendo aqui, ó, não viu a Deus. Quem não tem coração puro, lá no versículo 8 de Mateus 5, não verá a Deus. Porque ele é um contendeiro, assim como Diótrefes foi um contendeiro. Então, as características, mais características, né, não vou discorrer em todas, mas Diótrefes, ele buscava a preeminência, ele buscava os holofotes, ele buscava aparecer. Ele rejeitava a autoridade apostólica. Ele rejeitava, porque quando ele não deixou a carta de João chegar até Gaio, ele interceptou talvez mais de uma carta. Ele rejeitou a autoridade de João. Ele era maledicente, ele falava mal. Queridos, o peso que a nossa palavra tem, principalmente quando falamos mal do nosso povo. O peso que a nossa palavra tem, quando a gente fala mal do irmão, fala mal da liderança, fala mal de quem está acima. Não seja maledicente, não seja. Outra característica de Diótrefes, ele não aceitava correção. A gente já tinha visto característica do contendeiro, né? Não aceita correção. Ele excluía os membros, e isso trouxe um efeito negativo para a igreja. Que João esperava vir, estar com eles ali, para resolver essa questão. Então aqui nós temos eu podia discorrer em mais exemplos de contendeiros. Absalão, que se levantou contra o próprio pai, né, criou ali uma divisão. Vários. Mas esses dois já dá para a gente ter uma ideia do que a gente não pode ser. Amém? Amém? Então agora a gente vai falar dos pacificadores. Agora vem a parte boa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar a diferença entre paz e pacificação? Existe uma diferença e como falei, né? Como todo professor, eu gosto de explicar. Então olha só. A paz é o estado de tranquilidade, ausência de conflito, harmonia e serenidade. A paz pode ser um estado interno, emocional ou espiritual, onde uma pessoa se sente calma e equilibrada em seu íntimo. Então a paz é o estado de harmonia, que vem depois que o pacificador entra. Então a pacificação é o ato de fazer a paz. O pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que deixa o ambiente em paz. Então ele vem, resolve o conflito, tira aquele ambiente e traz a paz. Então a pacificação é o ato de fazer a paz, de trazer ou restaurar a paz após um período de conflito, guerra ou desordem. A pacificação muitas vezes implica negociações, mediação ou intervenção para resolver conflitos existentes. Aí eu quero trazer, assim como eu trouxe 2 exemplos de contendeiros, eu quero trazer 2 exemplos de pacificadores que a Bíblia nos traz. Uma história é um pouco conhecida, é de Abigail. Essa história está lá em 1 Samuel, versículo 25. Você não precisa abrir, eu vou resumir. Abigail era casada com Nabal, era um homem rico, mas era um homem rude, era egoísta. Era um contendeiro, né? E aí o rei Davi estava fugindo de Saul. E ele foi buscar comida, ele foi buscar ajuda e abrigo lá na casa de Nabal. E Nabal fez de conta que não conhecia Davi. Quem é Davi? O servo de Davi foi lá, né, pedir, olha, nos ajude. Nós estamos precisando de comida. Davi está aí da pressão. Quem é Davi? Não conheço. Não conheço Davi. E aí, quando Davi ficou sabendo que ele tinha sido rejeitado por Nabal,
Davi se enfureceu e falou, vou matar. Vou lá, vou resolver, matando todo mundo, não vai ficar um homem vivo naquele lugar. Só que um dos servos de Nabal contou para Abigail, olha, o servo de Davi veio aqui, pediu ajuda, mas o Senhor negou. Teu esposo Nabal negou. O que Abigail fez? Abigail entrou para pacificar. Abigail juntou a provisão de pães, de fruta, de comida e foi entregar para Davi. Quando ela fez isso, sem causar alvoroço, né? Porque ela fez tudo ali quietinha, ela não fez alarde, ela não se promoveu, olha, eu vou lá, vou resolver isso aqui porque eu sou a super poderosa, empoderada mulher. Ela não fez nada disso. Ela não precisava disso. Ela não precisava provar para ninguém que ela era uma mulher empoderada. Ela só resolveu a questão. Por quê? Porque ela não queria guerra, ela não queria derramamento de sangue, ela queria resolver o problema que o marido dela tinha causado. E aí, quando ela entrega tudo aquilo para Davi, Davi retrocede. Davi não mata mais aquele povo que ele disse que ia exterminar. Só que aí a gente sabe o fim de Nabal, né? Morreu. E a gente sabe o fim de Abigail, né? Davi foi lá, né? E tomou Abigail como sua esposa. Mas o que eu quero que você entenda através da história de Abigail é como um pacificador age. Que você entenda e que você seja o pacificador no meio dessa contenda. Porque onde a gente vai, a gente presencia situações de contenda, sim ou não? Então nós, como igreja, nós temos que ser como Abigail. Nós temos que resolver conflitos. E uma característica do pacificador é ser imparcial. Entenda. O pacificador, ele não toma lado de ninguém. Ele apenas quer resolver um conflito. Ele quer promover a paz. Porque se ele tomar o lado de alguém e disser assim, não, você está certo e esse aqui está errado, ele vai continuar causando conflito. Então que você seja, que nós sejamos, onde estivermos, por onde formos, onde entrarmos, que nós sejamos pacificadores. Que nós sejamos bem-aventurados, porque somos pacificadores. Então, quando você encontrar uma situação, a partir de hoje, uma situação de contenda, você vai se levantar como um pacificador. Se você não puder resolver naquele momento, ore. Ore pela situação. Não inflame mais uma situação que já está confusa. Não alimente uma situação de confusão. Outro exemplo de pacificador, o apóstolo Paulo. Gente, apóstolo Paulo lives in my heart. Ele mora no meu coração. Apóstolo Paulo, sem palavras. Sem palavras. E eu podia citar vários momentos, exemplos nas cartas de Paulo do que ele fez para pacificar. Porque todas as cartas de Paulo, ele está resolvendo conflito. Ele está resolvendo contenda, ele está resolvendo problema. Ele está dando conselho para as igrejas, não façam isso, façam assim. Ele está resolvendo conflitos. Paulo foi um pacificador. E aí, tem uma das cartas de Paulo, uma das 4 as chamadas cartas da prisão, que na verdade não é nenhuma carta, é só um bilhetinho que ele escreveu lá para o Filemon. Ele escreveu para Filemon. Você também não precisa abrir, eu vou resumir para você. Quando ele escreve para Filemon, o objetivo da carta era falar de uma pessoa chamada Onésimo. Onésimo tinha fugido de Filemon. Filemon era seu dono, seu patrão. E Onésimo fugiu.
E encontrou com Paulo. E Paulo pregou para Onésimo. Onésimo se converteu. E aí Paulo escreve essa carta. Devolve para Filemão, seu servo. Pede para Filemão receber Onésimo, como se estivesse recebendo a ele. Olha, recebe. E ele chama Onésimo de filho. Recebe, porque é meu filho na fé. Se ele te fez algum mal, Filemão, perdoa. E se ele te deve algum dinheiro, Paulo diz assim: põe na minha conta, eu vou te pagar. Paulo queria resolver um conflito entre Onésimo e Filemão. Ele propôs uma reconciliação. Ele resolveu um conflito. Aleluia. E aí eu quero te dizer que essa pacificação, essa cultura da pacificação, ela não é gerada de qualquer jeito. Não vem de nós. Ela vem do alto. E para isso nós precisamos de algo chamado sabedoria. Tiago, capítulo 3. Você não precisa abrir, também vou resumir, vou ler para você. Tiago, capítulo 3, se você quiser anotar. No versículo 14 diz assim. Tiago está falando sobre a língua, tá? Que da mesma língua não pode sair água doce e água salgada, o poder que a língua tem. Então lá no versículo 14 ele diz assim: mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos gloriais nem mentais contra a verdade. Esta sabedoria de mentira, de contenda, não desce do alto, ele diz, mas é terrena, sensual e diabólica. Aí no versículo 17, Tiago começa a explicar assim, ó. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura e depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o versículo 18 diz: o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Glória a Deus. Se você voltar lá em Tiago capítulo 5, versículos 8, 9 e 10, vai falar, o versículo 8 vai falar, já citei aqui. Os puros de coração verão a Deus. Versículo 9, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E lá no versículo 10 fala sobre a justiça. Isso, como a pastora Fernanda diz, está em perfeita harmonia. O Tiago 5, Mateus 5 com Tiago capítulo 3, que fala de pureza, pacificação e fruto da justiça. E para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta, não é retórica. Quem foi o maior pacificador? O maior de todos. Aquele que entendeu que ele tinha que trazer reconciliação, resolver um conflito entre nós e Deus. O maior pacificador de todos chama Jesus Cristo. E é por Ele que nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas, rever os nossos conceitos, a forma como temos agido, como temos vivido e falado, por Ele. Porque Ele nos reconciliou. Eu quero que você abra agora lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne,
e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito por mãos. Que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós vivíamos. Nós vivíamos sem esperança. Nós éramos um povo sem esperança, sem Cristo, sem Deus. E aí, no versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Repita, Ele é a nossa paz. Aleluia. Oh Jesus, o Senhor é a nossa paz. É o Senhor que nos dá a paz. Aleluia. O qual de ambos fez um, derrubou a parede do meio da separação entre nós, abolindo na sua carne, o que? A inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Nesse versículo, quando fala fazendo de dois um, Paulo está falando dos gentios, dos efraimitas, daqueles que não eram direto da tribo de Israel, e do povo judeu, do povo de Israel. Paulo está dizendo assim, ó: vocês gentios que andavam longe, agora vocês estão perto. Vocês são um povo. Os judeus, os israelitas e os gentios, vocês são um. Porque existe Jesus que reconciliou vocês, fazendo de dois um só povo. Versículo 16 diz assim: e reconciliar ambos, judeus e gentios. Com quem? Com Deus, em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e famílias de Deus. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, lembra de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, bem ajustado, todo o corpo bem ajustado, aleluia. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. Aleluia. Para a gente encerrar, você não precisa abrir Colossenses 1. Porque foi do agrado do Pai que nele, Jesus, toda a plenitude habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E vós, no outro tempo, éreis alienados e inimigos na vossa mente pelas vossas obras, mas, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, presta atenção aqui, ó. Se não vos moverdes da esperança. Nós aprendemos aqui, andar no caminho, não se move, não saia do seu lugar, nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firme, não se mexa,
Não saia, não caia nem para dentro nem para fora. Você lembra disso? Se não se moverdes, não se mova da esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro, do qual você se tornou um ministro, do qual você, Fernando, se tornou um ministro, Maria Helena, você se tornou um ministro, vocês se tornaram ministros pelo evangelho da paz. Não somos ministros fora do evangelho da paz. Você é ministro, você entende isso. Por onde você for, você é ministro, você é pacificador, você é representante do céu. Porque você tem um Deus que te reconciliou, que pagou preço de cruz, preço de sangue, para que você tivesse acesso. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, somos teus filhos, Senhor. E aí, queridos, dentro do texto base, Tiago 5, existe uma promessa, quando Jesus diz assim, bem-aventurados, abençoados, Ele está te prometendo bem-aventurança, bênção aos pacificadores. E aí Ele te dá uma recompensa, ser chamado filho de Deus. Não apenas ser filho de Deus, de direito, ser chamado. Ele vai te chamar, Ele vai reconhecer você, Ele vai dizer assim, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, assim como Ele declarou para os céus, na ocasião do batismo de Jesus. Ele vai reconhecer você, quando você se tornar um pacificador. 1 João capítulo 3, você não precisa abrir, diz assim, contemple que tipo de amor nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. É por amor que você é pacificador e que você é um ministro do evangelho. Quero te convidar a se colocar de pé. Você vai colocar diante do Senhor agora, do Deus da paz, o Deus da paz. Fecha os teus olhos. É você e Deus agora.